Car Shop TV, a gente está dando início a mais um programa e hoje eu vou falar sobre um assunto que todo motorista deveria conhecer, legislação, orientação e a importância disso. Eu estou falando das placas dos veículos, a placa do carro, pois é. Época de chuva, muita gente passa por aqueles trechos alagados e não se dá conta, mas é super perigoso perder a placa, principalmente a placa dianteira. E tem também o problema das pequenas colisões na parte traseira e às vezes a placa fica danificada e ilegível. Você sabia que isso pode gerar multa e até apreensão do veículo se cair numa blitz, se cair numa fiscalização? Tudo isso é super importante entender e o emplacamento, a fabricação da placa, a confecção da placa precisa passar por critérios. Só empresas homologadas que podem fazer. Não é autorizado, não é permitido fazer a repintura da placa lá na oficina que recuperou o carro. Muita gente não conhece isso, é isso que a gente vai falar no programa de hoje. Eu vou falar com o pessoal da Tec Placas, que é uma empresa especializada. Estou aqui dentro do Shopping Carro Legal, porque tem unidade do Detran, tem a Tec Placas, tem o pessoal da Vistoria, enfim, dá para explicar um pouquinho melhor como é que funciona todo esse processo. E também isso tem a ver com o emplacamento das motos, que só tem placa traseira, mas também funciona com legislação, orientação. E é passível de multa, então vale a pena conhecer tudo isso. Vamos junto? Placas de trânsito é o assunto do programa de hoje. Todo sábado a gente está aqui a partir das 8h10 da manhã, com reprise aos domingos a partir das 9 horas. Tem as nossas redes sociais, tem QR Code no canto da tela, você assiste quantas vezes quiser. Vale a pena ficar ligado porque tem informação importante para você. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo. Quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Car Shop TV. É isso aí. Olá pessoal, já estou sendo consultado por vários lojistas sobre o Congresso Fenalto, que será o 15º Congresso Internacional da Fenalto, a ser realizado, data já confirmada, 11, 12 e 13 de novembro, em São Paulo, no Expo Center Norte. Então sempre coloco para os lojistas que participem, que vocês vão dar um upgrade no negócio de vocês. O Congresso da Fenalto vem crescendo a cada ano. No último ano, 2025, tivemos lá 15 mil participantes. Em virtude desse crescimento, foram abertos novos espaços. Então, as empresas do segmento que queiram expor seus produtos e serviços, está aberta a oportunidade. Nos procurem. Sabe o que é isso? Kit de junta de motor, porque quando precisa fazer a retífica, precisa de todas as peças e no Baratão tem, Thiago? Vamos lá? Correto. Para a sua retífica, nós temos todos os materiais, como as válvulas de escape de emissão, silicones, jogo de junta, eixo de comando, também como as bronzinas, o jogo de tucho, de balancim, virabrequim e cabeçotes, e os pistões, tanto como 1.0, 1.4 e 1.8, e os óleos, todos os modelos. Toda a linha Chevrolet você encontra aqui, tem outras marcas também, né, Thiago? Correto, toda a linha nacional importada. Preço diferenciado, super atendimento. Vamos dar endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Lugar de comprar peça de qualidade para o seu carro é no Baratão das Peças, kit completo para retífica tem aqui. Vamos falar das placas, olha só, esse aqui é o padrão Mercosul, que já vem com essa tarja azul, bandeirinha do Brasil, BR lá do outro lado, QR Code, ela tá aqui, ó, a impinge do padrão Mercosul, e a numeração que a gente chama de estampa porque tem relevo. Olha só, tudo isso está dentro de uma normativa, dentro das normas, que na verdade são desenvolvidas aí pelos órgãos nacionais, os órgãos que para toda a federação desenvolvem essa legislação, e finalmente isso alcança todos os estados. As placas antigas eram em tom de cinza, antes das placas amarelas, lembra? E aí depois as placas todas cinza com a tarjeta do estado. Então tinha a tarja, aqui na Paraíba, a tarjeta é que especifica
especificava o estado de origem. Hoje não, hoje é tudo no padrão Mercosul, padrão para todo o território nacional, e tem o QR Code que muda na legislação essa condição que antigamente precisava dos lacres. Viu como é importante entender essa legislação? Estou aqui com o Renan, que é da Tec Placas. Tudo bem, Renan? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos conversar um pouquinho sobre as placas de trânsito, Isso. a legislação que foi desenvolvida para criar a melhor condição de ter a informação do veículo. Segura aqui para mim. Placas de trânsito, primeiro, não é só enfeite. Eu já quero começar falando disso. Muita gente pensa que ela está ali só para ter a numeração, que é para o órgão poder fazer dentro da legislação a aplicação das multas. Não é bem isso. A placa ela contém informações do veículo, não é assim? Isso. A nova modalidade das placas, que é agora a Mercosul, ela carrega esse QR Code, que substitui o antigo lacre das placas na modalidade antiga. E esse QR Code, ele carrega todas as informações, tanto do veículo quanto da placa, se ela é dianteira ou traseira, e todas as informações referentes a onde ela foi estampada, para que... Até a empresa que estampou. Exato, até a empresa, para que essas informações fiquem todas dentro dessas informações do QR Code e fique mais fácil para o usuário. É uma identificação como documento, é como se fosse a impressão digital, tá tudo ali. Perfeito. Então olha só a importância disso. Primeira coisa que a gente vai citar, então na matéria entendendo isso, é que a placa não é simplesmente um objeto que possa ser facilmente trocado ou recuperado. Do que eu estou falando? Saiu na chuva, essa época agora vem essas chuvaradas e até o meio do ano a gente tem esses momentos aí com chuvas intensas. Alagamento é muito comum, tem uma parte de alagamento, a pessoa vem às vezes naquele, eu tenho que passar, vou tentar passar, acelera o carro e vai. E às vezes a placa é muito comum perder. Isso. Dá para fazer só a placa que perdeu ou tem que fazer as duas? Como é que funciona? Depende de qual modelo o seu veículo qual modelo está no seu veículo. Se você já está com a placa Mercosul e você perdeu essa placa, seja dianteira ou traseira, o processo é o boletim de ocorrência, que pode ser feito de forma online. Depois vem para o processo de vistoria. Após isso, você pode dar entrada do Detran em todo o processo, você paga algumas taxas no Detran. E depois disso você pode vir para a estampadora, né, onde a gente vai fazer o processo de emplacamento. Mas aí só a placa que perdeu, no caso da Mercosul? Exato. No caso, se o seu veículo já constar a placa Mercosul, a gente pode fazer a confecção só da placa que foi perdida. Tá. Então vamos lá. Então vamos entender todo o processo e a facilidade dele. Porque eu quero falar disso. Tem muita gente que fica andando, eu já vi, inclusive, o carro andando nessa irregularidade e não faz a restituição lá da placa que foi perdida. Então vamos lá. Primeira coisa que é importante. Perdeu a placa? Imediatamente, boletim de ocorrência, que pode ser feito online. Então, primeira dica aí para você. Isso. Imediatamente, fez o boletim de ocorrência, tem que vir. Eu tô aqui dentro do Shopping Carro Legal, quis mostrar aqui. Isso. Primeiro porque tem a Tec Placas, tem a Foco Vistoria. Pode mostrar ali, ó, tem a vistoria que é feita aqui mesmo. E aqui dentro nós temos o Detran. Então, quer dizer, dá para a pessoa vir para cá e fazer todo o processo num único local. Fica super rápido. Então, fez o boletim de ocorrência, vem para a vistoria, que também não precisa aguardar muito tempo, é feito na hora, então chega aqui, faz a solicitação, fica esperando na fila simplesmente dos atendimentos, mas vai fazer a vistoria, que é uma vistoria para poder fazer a placa, paga a taxa da vistoria normalmente. Isso. Depois entra no Detran e faz, aí com esses documentos em mãos, tem que ser o proprietário do veículo, tem que estar com o seu documento. Todos os documentos, ele precisa estar de posse de todos os seus documentos, inclusive os documentos do veículo, tanto os seus documentos pessoais quanto os documentos do veículo. E aí ele vai dar a entrada no processo. Geralmente o Detran, ele libera, quando é questão de perca de placa, acredito que o processo seja muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Até porque não a legislação, vou falar um pouquinho disso, lei e tudo mais, mas a legislação prevê inclusive a possível apreensão do veículo, então tem que ficar ligado. Feito esse processo, aí solicita a placa. A placa, a empresa homologada, ela já tem a placa base, que é uma placa, eu vou mostrar essa preta, mostra a preta pra gente. Aqui tem uma preta, ó, ela é lisa. Isso. E aí eles vão fazer a estampa, que é esse relevo. Veja que as letras, veja, dá pra pegar aí na câmera, as letras são em relevo. Então como é que funciona? Isso é feito aqui no local, é isso? Isso é feito aqui mesmo no local. A partir do momento que nosso cliente chega até a nossa loja, a gente vai pedir automaticamente o processo do Detran, para a gente poder colocar em nosso sistema. À medida que a placa, o Detran já liberou esse processo, porque a gente precisa da liberação do Detran para poder confeccionar. Tendo essa liberação do Detran, a gente envia essa placa para a nossa máquina, que é a nossa prensa. A prensa faz todo esse serviço do alto relevo da placa, passa pelo processo de pintura e a gente já consegue instalar no carro do cliente. Quer dizer, isso é feito rapidamente aqui mesmo e já instala aqui mesmo. É parafuso só, né? Ela é parafusada. Entendi. Quando ela é finalizada, a gente precisa finalizar com os processos de foto. Então a gente bate foto do número do chassi, a gente bate foto dela confeccionada, para que tudo isso esteja dentro do nosso sistema
e o Detran esteja ciente que a placa foi instalada. Foi trocado, ok. Ela foi trocada e instalada. A partir do momento que a placa foi instalada, aí não tem mais espera, ele já vai ter o acesso a não mais andar na rua como um infrator do Código de Trânsito. Irregular, é isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um break comercial e eu vou explicar sobre legislação, multa e o processo de reforma de placa que muita gente erra porque pensa que dá para repintar, recuperar. Cuidado, é tão baratinho que não vale a pena. Vamos junto. Sabe o que é isso? Kit de junta de motor, porque quando precisa fazer a retífica, precisa de todas as peças e no baratão tem, Thiago? Vamos lá. Correto. Para a sua retífica, nós temos todos os materiais, como as válvulas de escape de emissão, silicones, jogo de junta, eixo de comando, também como as bronzinas, o jogo de tucho e o balancinho, vira-brequim e cabeçotes, e os pistões, tanto como 1.0, 1.4 e 1.8, e os olhos, todos os modelos. Toda a linha Chevrolet você encontra aqui. Tem outras marcas também, né, Thiago? Correto. Toda a linha nacional importada. Preço diferenciado, super atendimento. Vamos dar endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Lugar de comprar peça de qualidade para o seu carro é no Baratão das Peças. Kit completo para retífica tem aqui. Voltamos, estou aqui com o Renan da Tec Placas e a gente está falando sobre a legislação das placas de trânsito e os cuidados que a gente tem que ter para o carro não ficar na irregularidade. Isso. 7 pontos na carteira e possível apreensão do veículo se tivessem a placa? Se tivessem a placa, 7 pontos na carteira, pode ser multado com uma multa que gira em torno aí de R$290, Ok. tá? E aí esse veículo pode ficar retido, pode ficar apreendido até a finalização do confecção. processo, a Olha. confecção da placa. Então não vale a pena correr o risco, gente. Já vou começar dizendo o seguinte, quanto custa um par de placa hoje? O par de placas custa em torno de R$250. Então, veja só, você vai pagar mais caro na multa e ainda vai ter que fazer a placa. Então não dá para Em ficar. alguns casos, ainda vai ter o gasto com o processo e com a vistoria. Então, É por isso que a gente adverte ao nosso cliente, ao usuário de placas, que perdeu a placa ou algum tipo de rasura ou inelegibilidade na placa, corra e faz o processo tem que fazer. para que você não acarrete em danos até maiores. Sim, com certeza. Então vamos lá. Bateu o carro, aquela batidinha leve, a placa ficou amassada, aí o cara vai lá e recupera a traseira do carro, recupera a dianteira do carro, aí diz assim, vamos recuperar essa placa? Aí vai lá com o martelo, vai bater, vai desamassar, vai desempenar e às vezes vai lá e pinta a placa. Porque, gente, primeiro não vale a pena. Sim. Segundo, porque tem uma normativa, como ele disse antes, se tampar o QR Code, você já danificou totalmente a placa. Mesmo que ela esteja legível, o QR Code essencialmente Exato. tem que estar legível. É a identidade da placa. É a identidade da placa. Então não pode ficar sem o QR Code. Então não dá para fazer a repintura, ninguém vai conseguir recuperar esse elemento. Então não pode fazer a repintura. Tem que fazer e é muito mais barato, muito mais simples e rápido, inclusive, fazer o processo dentro da empresa homologada e a gente está super indicando aqui a Tec Placas. Vamos lá. Feito isso, o que a gente tem que entender? O processo de recuperação da placa. Uma vez que a placa está instalada no carro, isso vale para moto também, inclusive, Isso, né? vale pra moto. Carretinha que tem que ser emplacada. Muita gente pensa que é só o carro, porque é o veículo automotor. Então tem muita gente que confunde isso. As carretinhas, os reboques, eles também são emplacados e tem uma documentação, inclusive, diferente da documentação do carro. Então ela tem uma numeração que é a numeração de chassi. Exato. Então tem uma numeração, consta a numeração, tem que ter a documentação lá, o documento de porte obrigatório, documento de transferência, como um carro. E tem que ser emplacado. E essa placa também tem que ser feita no mesmo processo, não é assim? No mesmo processo. A gente pega todo o processo do Detran, a gente chama de código do processo, Sim. que é o código que a gente coloca no nosso sistema. Eles passam por um processo de auditoria, todo o processo passa, mas a partir do momento que para a gente é liberado aqui no sistema, a liberação acontecendo, a gente consegue instalar a placa em questão de menos de 5 minutos. Então, Uma coisa super rápida, super tranquila. Outra coisa que eu quero salientar é que uma vez que o veículo, seja carretinha, seja moto, seja o veículo automotor, seja o independente do porte, pode ser um grande caminhão, pode ser um carro menor, um carro compacto, a placa tem que estar legível. E por que tem que estar legível? Porque temos os atos infratores, né? Então uma pessoa cometeu uma infração, o radar tem que captar. A tinta, em hipótese alguma, ela pode ser refletiva. Daí é importante dizer que a tinta é uma tinta exclusivamente dentro do contexto técnico aqui, foi desenvolvido para não causar esse efeito.
porque senão fica ilegível. Alguém vai dizer assim, ah, claro, porque quer me multar. Veja, a ideia é que você não cometa nenhuma infração. Não é assim? Que tem essa administração, essa boa administração. Não tendo a infração não vai ter problema nenhum, mas tendo, é importante detectar o carro. Imagina que você tem o carro roubado e esse carro ele está passando por uma região onde tem os radares e ele vai detectar a sua placa e vai ser possível localizar o seu carro furtado. Então não é só para aplicar a multa, na verdade é para que o seu carro seja, de alguma maneira, seja percebido dentro do contexto onde tem, identificado, onde tem o contexto das legislações de trânsito, claro, não estou falando lá da roça, lá do meio do lugar onde não tem nada, mas quando está dentro da cidade, a gente sabe que tem as câmeras e fica muito mais fácil. Todo esse processo é um processo que está dentro de um sistema. O Detran ele faz uma gestão de tudo isso, não é assim? Isso mesmo. Todas essas informações, tanto as informações da placa quanto as informações do próprio cliente, eles ficam armazenados dentro do nosso sistema, que é um sistema de estampagem de placas veiculares, totalmente credenciado e vinculado ao Detran. Sim. Então todas as vezes que o cidadão ele vai até o Detran para iniciar um processo de placa, seja de primeiro emplacamento, seja de uma transferência, ou seja de qualquer tipo de coisa que envolva um emplacamento, esse processo chega para o nosso sistema a partir da liberação do Detran que a gente consegue prosseguir com a instalação. Sim. Então tudo isso fica armazenado. As fotos do chassi, as fotos da placa instalada, a documentação do cliente que fica associado à loja, as informações da loja que instalou a placa no carro, no veículo do cliente, tudo isso fica registrado no nosso sistema. Super importante, daí a importância da empresa homologada, e eu estou recomendando aqui a Tec Placas. Veja, que não é só físico, também e essencialmente é digital. Isso. Então a gente está vivendo numa era que funciona dessa forma, por isso a importância de ter essa identificação nos veículos. Outra coisa importante é entender que essa placa ela precisa estar legível e não pode ser tampada por nenhum outro objeto, já é uma informação que não é só da Tec Placas aqui, mas o carro a gente tem que tomar muito cuidado, já fiz matéria aqui no programa com aqueles engates lá, às vezes a pessoa coloca o engate e coloca um elemento que cobre a placa, ou coloca lá, por exemplo, aquele suporte para carregar a bicicleta atrás do carro, um outro objeto, e aí aquilo acaba tampando a placa traseira, então também isso é passível de multa, infração, penalização, e pode ser inclusive apreendido o carro dependendo da situação, então é super importante estar ligado nisso, né? A gente tem um equipamento chamado suporte de placa. Esse suporte de placa ele funciona para fazer com que a placa fique mais fixa no veículo. Sim. Então isso funciona tanto para moto quanto para o pá de placas. Sim. No caso sendo confeccionado no carro. Sim. Então para você que mora numa região que tem um pouco mais que sofre mais com a incidência da chuva, por exemplo, que provoca alguns alagamentos, alguma coisa, você tem que passar por essa região. Eu acredito que comprar um suporte que custa em torno aí de 25 a 30 reais sai mais barato do que fazer todo esse processo. Exatamente. de instalação. Então, Dica isso é muito, super importante. então essa dica é importante para vocês. Então, veio instalar a placa com a gente, não deixa de garantir o seu suporte. Sim. O suporte de placas você vai pagar bem menos. Não é só enfeite, né? Você vai pagar bem menos do que todo esse processo onde você vai ter que colocar a vistoria e tudo novamente. O suporte garante que a sua placa fique fixa no lugar. Super importante isso. E uma última informação para a gente encerrar. Eu já vi aqueles engates, aquele suporte de bicicleta, o pessoal tem uma placa adicional nele. Certo. Uma repetição da placa. É possível fazer isso também? É possível. Tá. É possível fazer isso. O processo é o mesmo. Sim. O processo é o mesmo. Seria uma placa a mais. A placa, uma unidade de placas daria em torno aí de preço de 124 a 125 reais, Okay. Uma unidade de placa. Isso funciona também para a unidade que foi perdida ou ela está inelegível no veículo do cliente. E o processo é o mesmo e a gente consegue confeccionar aqui. Olha aí. Uma boa. Super fácil. Então veja só, se tem um suporte para bicicleta na parte traseira e vai tampar a placa, precisa então ser um suporte que tenha essa condição de colocar essa placa na parte traseira e ela fica então a placa duplicada. Fica a placa do carro, está tampada, mas tem a outra para ser visível. Renan, muito obrigado pelas informações, super legal. Eu que agradeço muito e espero que você seja bem informado aí na hora de fazer o emplacamento do seu veículo. Isso aí, mostra lá em cima, ó, Tec Placas, a gente está dando orientação, tem a Foco Vistoria Veicular ali também, a gente já mostrou que faz a parte de vistoria, aqui dentro do Shopping Carro Legal tem o Detran, tem nas outras unidades, outros shoppings também, vale a pena fazer todo esse processo, é super rápido. Mais uma vez, obrigado Renan. É isso aí, a gente está encerrando essa matéria, eu já vou encerrar aqui nesse local, falando sobre a importância de estar ligado na legislação, e é isso que a gente traz aqui toda semana no Car Shop TV. O Car Shop TV vai ao ar todo sábado a partir das 8h10 da manhã aqui no Canal 10 TV Norte,
Norte, com reprise aos domingos a partir das 9 horas. Então fica ligado no nosso conteúdo, a gente sempre fala o melhor do segmento automotivo para você. Chegou agora, não assistiu a matéria, tem QR Code no canto da tela, vai lá para os nossos canais oficiais do YouTube, também da TV Norte, tem as nossas redes sociais, aliás, deixa o seu comentário, vai ser um prazer te responder. É Car Shop TV.